Olá, quarto ano, bom dia para vocês. Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 2 na parte de história, tá? Vamos para o capítulo 3, o Brasil Rural, tá? Essa parte de história e geografia está muito integrada, né? Então a gente vai coincidir história e geografia falando de espaço rural, de espaço urbano, e isso é bem legal para a gente poder contextualizar, tá bom? Então vamos começar falando lá do Brasil rural, ou seja, o nosso Brasil olhando agora mais para o espaço rural. Então a vida no espaço rural, como é que é, né? Como é que é a questão, como é que são as características? Então a gente está vendo ali, ó, que o espaço rural, ele não tem aglomerações, né? Então as casas são mais afastadas. A gente viu, né, as características que a gente estudou no bimestre passado. A gente viu que tem estradas de terra, que tem casas afastadas, que não tem construções, que não tem muito comércio, né? Então são lugares pequenos, tem muitos animais, tem fazendas, sítios, né? Então toda essa dinâmica, essas características do espaço rural é importante a gente entender para que a gente possa compreender agora como é que é essa vida, né? E as características bem do espaço rural que a gente vai conhecer. Então aqui, ó, a produção agropecuária, ou seja, a produção do cultivo de alimentos, né, o cultivo de plantas e vegetais de diversos tipos, desde frutíferas até de leguminosas, até de verduras, tudo isso é muito comum no espaço rural. Então nessa imagem a gente está vendo um senhorzinho, tá vendo? Então é uma produção, muitas das vezes pequena, né? Não é necessariamente grandes fazendas, podem ser lugares pequenos, onde as famílias elas produzem o que plantam, né? E na grande maioria das vezes elas utilizam para o seu próprio sustento aquele alimento. Aqui, ó, já está vendo na imagem de baixo, já tem uma imagem é como se fosse várias famílias, né, trabalhando na produção agropecuária, que está dando para ver que é alface, tá vendo? Então, é a base da alimentação que nós temos, né? Então, graças à agropecuária, hoje nós temos condições de nos alimentar corretamente. Aí vai ter também toda uma questão cultural e de lazer que é envolvida no espaço rural. Então a parte da culinária, né, a parte gastronômica é muito viva no espaço rural. Muitas pessoas vão passear no campo, né, vão se reclusar, vão ficar lá quietinhos, vão para uma fazenda ou para um sítio para aproveitar ali, né, turisticamente aquelas características daquele ambiente, né? Então a parte tradicional, principalmente de culinária, é muito comum. No Brasil, a gente sabe que Minas Gerais, né, é um local onde tem uma tradição muito grande da questão de queijos, da questão né, da parte de produção ali de laticínios. Então isso é muito cultural e tradicional do Brasil. Assim como também a parte de arte, né, dos violeiros, né? Tem aqui essa imagem mostrando os violeiros, a parte mais do centro-oeste ali, né, do norte do Brasil, aonde tem muito os violeiros que fazem as duplas sertanejas, né? Então, esses de raiz, digamos assim, é muito comum na área rural mesmo, na área de fazenda, área de sítio. Bom, então vamos agora lembrar um pouquinho da ocupação das terras, né, do Brasil e a gente fazer uma volta lá atrás de como que isso aconteceu. Então lá para 1500, né, vocês sabem que o Brasil ele atracou, né, no Nordeste ali principalmente do Brasil os navios portugueses e já existiam índios aqui. E o que aconteceu foi que os europeus, né, os portugueses, tentaram tirar, né, ou educar os índios como se essas terras já fossem deles. Então, a parte indígena, né, do Brasil, ela foi obrigada, né, mesmo que à força, a se acostumar agora com os colonizadores.
Então, os indígenas serviram basicamente de mão de obra. O que significa mão de obra? Trabalho, trabalhador, né? Os portugueses queriam construir coisas aqui no Brasil, queriam construir uma segunda parte da colônia, né? A sede da colônia de Portugal aqui no Brasil. Então, quem ia construir isso tudo era aquela mão de obra que já estava aqui, no caso, os indígenas. Então, aqui nessa parte do capítulo vem falando sobre isso, que os indígenas serviam como os trabalhadores para os portugueses. Então, faziam todo tipo de trabalho, desde corte, transporte de madeira, assim como, né, fabricando produtos para que essa extração acontecesse, machados, facas de metal. Aqui nessa imagem está mostrando bem como que era a ocupação portuguesa e como que eles fizeram com os indígenas. Infelizmente, é uma parte da nossa história, da história do Brasil, que não causa orgulho para ninguém, né? Porque foi bem triste. E os indígenas resistiram até o último momento, né? Então, teve muitas guerras, teve muitas brigas. E a transformação das paisagens, né? Então, ao longo desse tempo, cortar toda a madeira para servir de matéria-prima, né? O Brasil, logo quando os portugueses chegaram, o pau-brasil, que era a madeira mais comum das florestas, causou um grande alvoroço, né? Os portugueses ficaram loucos com toda aquela diversidade de vegetais, o solo rico em pedras preciosas. Então, tudo isso só causou uma coisa para os colonizadores, que o Brasil era um local de se extrair riquezas. E foi isso que aconteceu. Então, todo o litoral do Brasil, cheio de Mata Atlântica, de pau-brasil, foi disseminado pelo corte dessas árvores, né? Então, isso transformou as paisagens. Então, aqui nessa imagem dá para ver, ó, os índios cortando as madeiras para os portugueses, né? E isso, lógico, teve o intuito da construção das capitanias hereditárias, ou seja, separar o Brasil em territórios para que cada capitania fosse de algum português famoso ou que tivesse dinheiro, algum burguês que pudesse tomar conta daquele território, né? Isso lá na parte da colonização, que depois a gente vai estudar melhor num outro momento. Aqui nesse mapa, gente, mostra como que era, ó, aqui em verdinho claro, tá vendo, ó? É a mata nativa do Brasil, né? As áreas ocupadas de Mata Atlântica, ou seja, em verde clarinho, se vocês observarem aqui, tudo isso era Mata Atlântica na época de 1500. Tá? Logo quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né? Agora, em verde escuro, são as áreas ocupadas por Mata Atlântica atualmente, em 2014. Olha só o que sobrou de Mata Atlântica. Isso tudo, gente, ao longo desses 1.500 anos aí de história do Brasil, esse desmatamento desse bioma, né, dessa Mata Atlântica, foi acontecendo tão drasticamente que a gente perdeu quase toda a Mata Atlântica, tá? Se você olhar, é muito grande a área que foi perdida. Então, ó, em verde claro, se vocês observarem, era o que tinha de Mata Atlântica. E o que tem verde escuro hoje é o que sobrou, o que existe hoje em dia, tá? Aqui nesse mapa já vai mostrando as terras indígenas atuais, né? A ocupação indígena atual dos povos, das várias tribos indígenas do Brasil. Então aqui tem uma legendinha, ó, tá vendo que tá em lilás? Lilás são as tribos indígenas em estudo, ou seja, não são muito conhecidas. As de verde escuro são as demarcadas. O que significa demarcada? Que aquilo ali está especificamente registrado como um território indígena, ou seja, o homem branco não entra a não ser que ele seja convidado, tá? É território indígena. A gente não pode simplesmente querer entrar lá a hora que a gente quiser, não. E aqui em laranja é em demarcação, significa que ainda está em processo de liberar para os índios, para
ser do território definitivo deles, tá? Então, se você observar, ó, já tem bastante áreas em verde escuro que já são demarcadas, algumas áreas em demarcação, ó, em laranja, e poucas áreas que ainda não estão em estudo, né, para ser demarcadas, para descobrir como é que é a tribo que está ali, para liberar. E isso é importante a gente ver, porque assim, os indígenas, como a gente falou lá no início, toda uma questão histórica do Brasil, a gente tem que levar em consideração os direitos deles. Então, essas terras demarcadas são direitos indígenas, tá? Direitos mesmos previstos por Constituição, ou seja, está na lei. E aqui, ó, tem uma imagem mostrando os indígenas lutando por suas terras, ou seja, essas áreas em demarcação, elas estão sob efeito de luta, tá? Os indígenas estão lutando para que elas sejam demarcadas definitivamente. Essas lutas não são só lutas físicas, lutas armadas, não, são lutas em Congresso, são lutas lá na Câmara, lá em Brasília, todo um processo mesmo para liberar essas áreas para eles, né? Então, aqui nessa parte do livro está falando sobre uma campanha, né, feita pelos indígenas, acampamento Terra Livre, ou seja, um encontro mundial falando dos direitos indígenas. Então, é importante sempre ter essas discussões, ter órgãos que regulamentem essas leis e se discutir sobre isso, porque eles precisam do território deles demarcado, porque eles têm uma cultura, toda uma parte de ritualística própria do povo deles, que precisa ser preservado. Isso é cultura brasileira, tá? Precisa ser preservado. Aqui nessa imagem de baixo tem o Parque Indígena do Xingu, lá no Mato Grosso, que é o mais famoso pela luta dos irmãos Vilas Boas, né, que foram duas pessoas que lutaram muito pela demarcação de terras indígenas, pela luta pelo território deles, né, porque a questão de mata, né, da parte cultural deles é muito forte. E o brasileiro, infelizmente, na sua grande maioria, só quer desmatar e tirar recursos. Então, o local indígena precisa de preservação. E esses dois irmãos foram de grande importância para essa luta. Aqui nessa parte do texto vem falando do Brasil dos engenhos, ou seja, depois da colonização, o Brasil, né, entrou todos os portugueses e outros povos europeus, e aí o Brasil começou a ser explorado, e uma das coisas que era muito explorada era a cana-de-açúcar, né? Porque o açúcar era um produto muito, muito rico, né? Muito visado na Europa. Pagava-se muito caro para ter açúcar, né? Então, a gente sabe que o açúcar vem da cana, então o Brasil começou a formar os seus engenhos, que eram fazendas especializadas na extração e manejo de açúcar. E aqui tem uma imagem, né, de como que era naquela época. Então tinha a casa grande, tinha a moenda, né, onde moía a cana, as roças onde tinha plantação, a senzala onde viviam os negros, né? E aqui outra imagem também desse processo da plantação e o cultivo da cana-de-açúcar. Aqui também é uma imagem onde mostra como que fazia essa extração, né, da cana. E a monocultura, né? O que é a monocultura? É um cultivo de um tipo de vegetal só. Então, cultura, ou seja, cultivar um tipo de vegetal apenas. E no Brasil isso foi um tipo de agricultura durante muitos anos. Então tinham fazendas onde só se plantava café, outras só se plantava cana-de-açúcar, outras só soja e assim por diante. Então a monocultura, a cultura de um produto único, foi muito comum no Brasil nessa época. E agora a gente fala um pouco das lutas e resistências, né? Ou seja, na época que os negros chegaram, ou seja, que os africanos vieram para o Brasil, a gente tem que lembrar que eles vieram trazidos da África
como mão de obra, eles vieram trazidos de lá sequestrados, digamos assim, eles foram retirados à força da África, trazidos para o Brasil só para trabalhar em regime de escravidão. O que significa regime de escravidão? Que eles não recebiam nada em troca do trabalho deles. Era um trabalho exaustivo, eles eram maltratados, eles viviam em péssimas condições e no Brasil foram anos dessa forma, né? Então, essas lutas, as lutas e resistências, significa que esse povo vindo da África para o Brasil não se conformou, né? Então, lá quando a gente falou em geografia dos quilombolas, né, dos quilombos, mostra aqui a foto de um quilombo, né, um grande quilombo famoso, que é o Buraco do Tatu, que era na Bahia. Então, o quilombo era um local de refúgio desses escravos africanos que queriam fugir dessa realidade de escravidão. Então, eles construíam locais para receber esses escravos. A mão de obra africana nos engenhos era de grande importância, né? Então era o que dava dinheiro aos donos dessas terras. Então ninguém queria deixar a escravidão, porque como que ia deixar se eles teriam que pagar por aquela mão de obra e ainda corria o risco daquelas pessoas todas saírem dali, né? Saírem do local, porque viviam em péssimas condições. Então o Brasil ficou muitos anos no regime de escravidão por causa dos grandes produtores fazendeiros que não queriam deixar esse tipo de, né, esse tipo de economia, né, de gerar renda através da escravidão. E aqui fala, né, um pouco sobre esses 300 anos de escravidão que o Brasil que o Brasil viveu, de grande exploração, de violência. Foi um tempo terrível que o Brasil não se esquece, né, o nosso povo brasileiro, todos nós somos descendentes dessa época, descendentes desse povo. No nosso sangue corre, né, no nosso sangue os escravos que viveram essa época tão difícil. Então, é necessário a gente pensar bem para que esse tipo de erro nunca mais seja repetido, tá? E aí vem falando das comunidades quilombolas, né? Então, como é que era essa dinâmica? Então, eram lugares afastados, obviamente, porque era refúgio, né? Eram lugares escondidos. E comunidades que viviam da plantação para eles mesmos, porque eles viviam mesmo fugidos, né, das casas dos fazendeiros. Hoje em dia, as comunidades quilombolas, que a gente já viu um pouco em geografia, a gente volta falando aqui em história, é uma grande gama de cultura brasileira, né? Então, tem todo tipo de manifestação artística, de objetos, de roupas, de culinária, de dança, como a capoeira, outros tipos de dança, como samba de roda no quilombo, ou tipo de samba de roda, né? De tocar instrumentos, música mesmo. Então, assim, é uma grande fonte cultural brasileira, né? E essas páginas que vocês vão fazer dos exercícios, tá? Então, vamos seguir o nosso mesmo cronograma, vamos fazer bonitinho. Façam essas páginas que numa outra aula eu vou marcar a correção, que a gente vai corrigir esses exercícios todos, tá bom? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo pelo Zap, tá? Um grande beijo e até nosso próximo encontro.